Ontem estava lá o Rafael, assisti um bom pedaço participando. O que a gente espera desse Flamengo e Bayern aí, cara? Um Bayern que gosta muito de ter a posse de bola, o Flamengo também gosta. O Flamengo é montado para ter superioridade numérica no meio-campo, né, e ter a bola. O Bayern vai tentar tirar isso. Uma leitura de, claro, a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal, só quando a bola rolar, mas daquilo tudo que a gente estuda, né, dos dois times. Como é que tu espera, Rafa, nesse jogo de domingo aí, com dois times que gostam muito de ter a bola? Eu imagino, acho que os dois times tendo ciclos de posse. Eu entendo que vai ser esse o desenrolar, né? O roteiro, digamos assim, né? Taticamente vai se desenrolar, perdão, dessa forma. Eu tô vendo o Flamengo conseguindo ter alguns ciclos de posse um pouco maiores, o Bayern também. Os dois tentando pressionar, acho que o Flamengo vai tentar pressionar, mesmo que entre com a Arrascaeta, vai tentar, especialmente de início, vai tentar pressionar um pouquinho para deixar o Bayern desconfortável, né? Mas que eventualmente o Flamengo baixe o bloco em alguns momentos, faça um bloco médio ali, não digo nem de baixar, né? Mas fazer um bloco médio, tentar não subir tanto, mas acho que o Flamengo vai tentar, imagino, tá? Num primeiro momento, sim, tentar subir, tentar deixar o Bayern desconfortável no jogo, pelo menos no primeiro momento, pelo menos uns 10, 15 primeiros minutos. E aí isso vai, muito provavelmente, depois dizer o que vai acontecer na sequência, né? Quando o Flamengo subir, o Bayern conseguir furar, vai conseguir furar, e aí o que isso vai determinar para o Flamengo? Desiste de subir? Ou, ao contrário, o Flamengo sobe o bloco, deixa o Bayern desconfortável, rouba uma bola, e aí consegue subir outra vez. Aí o que o Bayern vai fazer? Vai tentar uma outra estratégia? Vai tentar uma bola longa lá no Kane, que é muito forte nesse apoio, nesse pivô? Ao contrário também, o que pode acontecer se o Bayern subir o bloco, o Flamengo conseguir furar uma, furar duas? Qual vai ser o contexto? Então aí, eu acho que a partir daí, a gente vai começar a entender quais são as opções que os times vão fazendo, embora a gente também imagine que, especialmente o Felipe, né, acho que o Company também, não é muito de mudar radicalmente o plano inicial de jogo. Tem um plano de jogo, vai ser fiel ao plano de jogo. Foi assim que o Flamengo ganhou do Chelsea, né? Tomou um gol e não se desesperou, não mudou o plano de jogo, não mudou o plano tático, a estratégia. Imagino o Flamengo fazendo a mesma coisa, mas tentando se adaptar ali a algumas situações, né, que possam surgir no jogo, sempre tem, né, os contextos que você vai se adaptando durante o jogo. E o jogo de muita intensidade, mesmo no sol, né, mesmo no calor, o Flamengo tem o calor, claro, a seu favor. E o jogo acho que vai ser intenso, assim, acho que os treinadores vão começar a mexer no segundo tempo para tentar manter a intensidade, porque vai ser um jogo em que estão falando de dois times que gostam de roubar a bola rápido, que gostam de ter a bola, então vai ser uma grande batalha aí pela posse, mas eu vejo esses ciclos de posse, assim, né? Não vejo o Flamengo entregando, ficando com 30% de posse, também não vejo o Flamengo tendo 70% de posse. Eu acho que vai ser uma coisa mais equilibrada, com cada um tendo ali um ciclo, um predomínio ali cíclico, né? Aí você vai ter depois o Bayern com a bola, daqui a pouco o Flamengo vai estar com a bola. Eu vejo dessa forma. Ô Rafa, boa tarde para você. Mais uma vez agradecendo a sua presença. Bruno Vilafranca aqui falando. Eu vou aproveitar, claro, e a gente vai sugar ao máximo o seu conhecimento aqui para a gente poder debater. Onde para você estão. Claro que a gente está falando, pelo menos eu costumo dizer, né? O Bayern, para mim, ele faz parte de uma elite do futebol mundial. Ele está. O próprio Felipe falou isso, né? Esses dias. O Bayern de Munique, ele é sim, a meu ver, um time da elite do futebol mundial. Onde para você, diante do que você estudou do Bayern de Munique, das peças que o Bayern tem, e aí eu não faço só o recorte do Mundial de Clubes, porque eu tenho dúvidas se o Bayern jogou tudo que pode. Para mim não jogou tudo que pode, né? Por tudo que eu já vi o Bayern jogar. E será que era necessário colocar tudo em prática na primeira fase? Agora começa um novo campeonato. Eu enxergo dessa forma. Onde estão as principais armas do Bayern de Munique para enfrentar o Flamengo? E não só por ser o Flamengo. Onde estão as principais armas do Bayern de Munique para enfrentar qualquer adversário? O que o Flamengo precisa temer, se é que a gente pode usar essa palavra, onde o Felipe tem que dobrar a atenção no futebol do Bayern de Munique? Bruno, é um time muito forte, né? Como você falou, faz parte dessa elite, né? E não tá jogando o que pode, o que sabe nessa competição. Final de temporada lá para eles, perna pesada, calor, talvez até a própria mobilização dos times europeus não seja a mesma dos times sul-americanos, dos brasileiros, né? Agora, é um time muito forte, é um time que talvez poderia jogar um pouquinho mais do que joga normalmente. Talvez o trabalho do Vincent Company
precisa ainda de alguns ajustes. Sim, é um treinador jovem, né, que ainda está evoluindo como treinador, mas eu vejo o time muito bem treinado, sim. O time é muito organizado, tem muito estruturado, o time ocupa muito bem os espaços dentro de campo. Você se defender de um time como esse é mais difícil, você se duelar contra um time como esse é mais difícil, é um time físico também, né? Que sabe jogar muito pelas pontas, o time começa a construir por dentro, leva a bola para fora, para depois eventualmente devolver para dentro, leva a bola para os pontas para eles ou fazerem um movimento diagonal ou se associarem ou finalizarem, né? Os pontas jogam de pé trocado normalmente, se bem que o Sané às vezes joga de pé natural, né? De pé aberto, o canhoto pelo lado esquerdo, né? Mas o time usa muitos pontas para gerar vantagem, né? Porque eles são muito fortes no 1 para 1. Então, assim, tem 3 situações para quando eles levam a bola para um pelo lado, né? Ou, como eu falei, traz para dentro, se associa, tabela, né? E tenta achar um passe ali, tirar um coelho da cartola, um passe cavado, aquele passe mais difícil de algum jogador que faz um movimento ali nas costas da defesa, recebe ali para ficar de cara com o goleiro. Tem essas associações curtas, porque são jogadores muito talentosos. Tem o cruzamento do lado oposto, tem uma dinâmica de cruzamento do lado oposto muito interessante também. Eles empurram a última linha do adversário, né, através desse 1 para 1, como são jogadores muito habilidosos nesse 1 para 1, muitas vezes eles só vão empurrando esse lateral para trás, vão empurrando a última linha para trás, faz um passo para trás, aí o Kimmich chega fazendo o cruzamento do lado oposto, que é muito bom, é muito forte. Tá? Então é uma jogada que o Flamengo tem que ter muita atenção, uma dinâmica que o Bayern usa direto, usa com frequência. Tá? E outra situação, né? Esses pontas, eles têm a capacidade, que inclusive é algo que eu sinto falta nos pontos do Flamengo, algumas exceções ali, especialmente o Pata, quando está jogando por fora, ele faz isso, né? Mas os outros não fazem, que mesmo levando para o pé ruim, ou seja, você fica no 1 para 1, leva a bola para a linha de fundo e cruza com o pé ruim mesmo. Né? Então o Olise, que é canhoto, leva a bola para o lado direito, para o fundo, cruza de direita mesmo. O Gnabry também joga do lado esquerdo, leva a bola, cruza de esquerda, é um destro. E isso deixa os laterais em dúvida, né? Sempre vai deixar os opositores em dúvida. Então, assim, o papel dos pontas vai ser muito importante. Quando eu digo ponta, eu falo do Gerson, porque o Gerson marca pelo lado, ele marca como um ponta, embora com bola ele tenha um papel muito mais de meia, mas eu me referindo aqui ao Gerson como ponta, porque marca como ponta, marca pelo lado do campo, né? Assim como o Luiz Araújo, o papel dele vai ser muito importante. A gente sabe que o Luiz já faz isso normalmente, né? Ele baixa muito rápido, corre para trás, ele é muito dedicado. O Gerson, às vezes, dá alguma desligadinha, não tem o mesmo senso de urgência do Luiz, né? Vamos colocar dessa forma. Nessa partida, ele vai ter que estar ali sempre. Quando o Flamengo for baixar o bloco, gente, o Flamengo vai baixar um bloco em alguns momentos, né? Vai entrar num bloco médio, um bloco baixo, faz parte do jogo. Estou falando que o Flamengo vai estar em bloco baixo, recuado, mas faz parte da dinâmica do jogo você, em alguns momentos, até para você respirar, até para você dar um pouquinho a bola para o seu adversário, baixar um pouquinho. Quando for baixar, eles têm que baixar muito rápido, tá? No momento que ou no momento que o Bayern conseguir furar a pressão alta do Flamengo, né? Eventualmente o Bayern conseguiu sair, esses dois caras têm que estruturar rápido ali, fazer a linha de 4 junto com os dois volantes, porque senão vai ser um problema grande, porque os pontos são muito bons. Você deixar os laterais expostos em 1 para 1, uma situação de desvantagem qualitativa, né? Você tem um cara que vai te vencer, se você não tiver uma cobertura, se você não tiver uma dobra, isso é muito importante. O papel dos pontas é muito importante, porque se eles não baixam a tempo, se eles não dão essa ajuda para os laterais, vira um famoso efeito cascata, né? Ou o lateral tem que saltar da linha, né? Sair da linha de 4, estruturar essa linha, e aí já tem espaço nas costas, ou então ele fica... aí quando ele salta, o zagueiro tem que fazer a cobertura dele, aí já começa a bagunçar tudo, porque aí o outro zagueiro tem que cobrir o outro zagueiro que saiu para cobrir o lateral, já vira o caos, né? Ou se o volante faz esse movimento de dobrar com o lateral, porque o ponta não chegou a tempo, fica espaço no corredor central. Então vira sempre esse efeito dominó, né, digamos assim. Então o papel deles é muito importante. Então tem que ter um olhar muito atento para isso. E claro, né, marcação no Kane, marcação no Kimmich, muito, muito atenta, né? Esses caras não podem pensar muito o jogo, porque esses caras jogam muita bola também, para além da questão dos pontas, né? O Kane, ele baixa muito para virar um 10, né? Ele baixa e joga quase um falso 9, né? Ele baixa e aciona os companheiros, dá muito passe. Então o Flamengo também não pode morder a isca também de quando o Kane baixar, perseguir demais. Se você persegue longo demais, o Kane, quando ele baixar, você gera espaço nas costas. E aí isso pode ser fatal. E aí pensando também, Rafa, no contrário agora, quais são os pontos fracos onde o Flamengo pode e deve explorar para poder tentar essa vitória no domingo?
Tem três principais, assim, né? O Bayern sobe muito o bloco e nem sempre vai subir 100% encaixado, né? O Flamengo tem uma saída de bola muito boa, sai muito bem com a bola, por baixo, construindo, tem dinâmicas, tem ali. Muito bem treinado pelo Felipe e os jogadores são muito capazes de fazer tecnicamente. Você tem o Léo Ortiz, você tem o Alexandre, você tem o Léo Pereira, você tem o Pulgar, o Jorginho. Então o Flamengo pode machucar o Bayern conseguindo furar essa primeira pressão, com essa capacidade que o time tem de sair com a bola por baixo, limpo, né? E quando você vence essa primeira pressão, você tem que acelerar, né? Aí é a hora de acelerar, aí é a hora de ter ali ligar o modo turbo, que eu tô chamando, né? E acelerar. O Flamengo fez um pouco isso contra o Chelsea. Dá pra gente até traçar um paralelo com o lance que origina o escanteio, que dá origem ao primeiro gol do Flamengo, né? Então, o Gerson ataca um espaço ali, recebe essa bola, dá o tapa pro Plata, o Plata finaliza, o goleirão pega ali, a bola tá subindo, ele espalma, tem o escanteio, depois do escanteio tem a situação, a bola vai lá do outro lado, gira lá pro Gerson cruza e o Plata escora pro Bruno Henrique fazer o gol de empate. Então o Flamengo conseguiu explorar um pouco isso contra o Chelsea, mas assim, o bloco alto do Bayern é um pouco mais bem encaixado, mais bem estruturado, mais difícil de ser superado, né? Mas não quer dizer que não é algo que seja impossível de ser superado, até porque a gente está falando de um Flamengo que sai sim muito bem com a bola, mesmo enfrentando uma equipe poderosa como o Bayern, tá? Tem a bola parada também, o Bayern não é um time que defende tão bem bola parada, acho que os jogadores às vezes perdem até um pouco do foco, de atenção, né? O Felipe uma vez falou, o próprio Felipe falou sobre isso uma vez e me chamou muita atenção. Foi quando o Flamengo perdeu do Córdoba, né? O Flamengo sofre o segundo gol de bola parada, né? Naquele jogo. E aí ele foi perguntado sobre isso na coletiva e ele falou, olha, bola parada é estado de atenção permanente. Um momento que você perde ali o foco, ele pode ser fatal. E eu tenho a impressão que em alguns momentos os jogadores do Bayern até perdem o foco, a bola fica muito viva também, muito dentro da área. Às vezes eles não conseguem afastar no primeiro momento e aí na segunda bola ali eles deixam a bola viva. Então tem alguns lances que eu fui procurar assistir, né? Da bola ficando viva ali. O próprio gol do Lautaro Martínez, né? Contra o Bayern, é uma situação dessa. Aliás, o Bayern sofreu 2 gols de escanteio quase que seguidos contra o Inter de Milão e foi eliminado. O Bayern foi eliminado da Champions League muito por conta dessa dificuldade que tem com a bola parada. Então, é uma fase do jogo importante. A gente não pode descartar essa fase do jogo. É uma fase do jogo que determina vitórias, que decide jogos e pode decidir até campeonatos, eventualmente, né? Então é uma situação também. E a lentidão dos zagueiros também, né? O Flamengo tem que explorar um pouquinho essa lentidão dos zagueiros. Às vezes, quando o Bayern sobe um pouco a linha, as suas linhas, perdão, descompacta um pouco dessa segunda linha dos volantes ali, dos laterais, com a linha dos zagueiros, com a última linha. Então, às vezes, fica um espaço ali para você tentar explorar uma jogada de velocidade nas costas dos zagueiros que demoram para saltar, e aí você pode ficar um contra um com esses caras e atacar em cima deles que não são tão lentos, não são tão rápidos e não são tão fortes nesse 1 para 1. Então, é uma situação também que é possível para o Flamengo. Ô, Rafa, ainda em cima